Quem sou eu? Você já se questionou em algum momento na sua vida quem era você, ou até mesmo de onde você veio? São questionamentos que em algum momento nós vamos parar e questionar. E você sabia que existe um estudo de personalidade, de tipologias de personalidade, onde traz a características de cada personagem aqui nessa existência. E esse estudo, ele é milenar. Ele traz a consciência daquilo que você traz como essência e também como ego para você poder desenvolver através da liderança da sua essência. Nós vamos falar hoje sobre personalidade, né? Quem nunca teve suas crises de questionamentos, né? Quem sou eu? Ou até mesmo às vezes deixou de se identificar com aquilo que você sempre foi. Eu sou Frank Menezes e nós vamos falar sobre esse tema que eu acredito que vai fazer com que você reflita bastante e a gente vai bater um papo aqui, trocar um pouco, vou falar um pouco das minhas experiências, mas antes, já aproveita aí para dar o seu like e compartilhar também para aquela pessoa que está passando até mesmo por esses questionamentos no momento atual. Personalidade. Quantos de nós, em algum momento, questionamos? Quando a gente fala de questionamentos de personalidade, a gente está falando do nosso eu, daquilo que eu sou. Mas também nós nos desconstruímos dentro da filosofia que colocam para nós, social, né? Da nossa infância ou até mesmo desde a barriga da nossa mãe. Imagina, você receber todos os estímulos de uma crença, você receber estímulos na sua escola, dos seus criadores, da sociedade como um todo. Nós estamos o tempo todo sendo bombardeados com informações que serão construtivas e outras nem tanto no nosso processo de vida. Mas é importante que a gente entenda que todo o processo dessa caminhada, apesar de ser falha em muitos momentos, é o que a pessoa ou a sociedade, a não manipuladora, tinha como informação. De uma certa forma, não há culpados para isso. O que há é você retomar a consciência da sua essência, daquilo que você é, daquilo que você traz. Começo logo falando isso, que na verdade é um de trás para frente. Se a gente for numa terapia, por exemplo, você vai escutar isso, né? A gente curar a nossa criança interior, a gente trabalhar as questões que ficaram lá atrás, travado, e que a gente não está sabendo lidar hoje em dia na fase adulta. E isso é bem interessante porque a cada momento da nossa vida a gente vai perceber que nós estamos numa espiral. E essa espiral, ela vai te afunilar para poder levar você onde você precisa crescer. E daí que vem o processo de personalidade, de autoconhecimento. E é maravilhoso, porque quando você começa a adentrar, é um caminho muitas vezes sem volta, porque você não voltará o mesmo. Porque uma vez que a gente tem informação, a gente simplesmente desbloqueia aquilo que nós tínhamos como crença e que nos travava. Às vezes demora bastante para poder acontecer isso, mas é possível. E aí eu já começo falando assim para poder te tranquilizar, principalmente falando de tipologias de personalidade. Porque a gente se questiona, né? Em algum momento, quem sou eu? E às vezes até perde, temos crises de personalidade. Já aconteceu comigo algumas vezes. Não sei se aconteceu com você. De você, por exemplo, você fazia algo, aí você tinha uma profissão. Essa profissão, você tinha ela como uma definição daquilo que você tem como missão. E depois de um tempo, você sentiu que aquela profissão já não tinha nada a ver com você, com o seu eu no momento atual. E aí você começa a fazer outra coisa. Às vezes essa situação que você está fazendo não está te dando algo no teu financeiro como você esperava, ou não está movimentando o teu campo como movimentava lá atrás.
E aí você começa a virar a chave e a mudar também nesse momento atual. Ou seja, um outro afunilamento para você criar um movimento. Esse movimento, muitas vezes, você que só sabia fazer aquilo lá atrás e o que você faz hoje, você precisa ir lá atrás, ou você sente a necessidade de ir lá atrás, trazer tudo aquilo que o seu passado ele te construiu e que você também pensou que isso já não iria mais fazer parte da tua vida. Aí você vai lá atrás, você pega tudo isso e traz para a sua história, para a sua vida atual. Muitas vezes não conseguindo até se identificar com aquilo, mas você sabe no fundo que aquilo tem a ver com você. Gente, acontece isso direto, não é com uma, duas, três pessoas, direto com muita gente. Inclusive, nesse momento atual, você que acompanha as redes sociais, que gosta de autoconhecimento, que conversa com pessoas, terapeutas, ou até mesmo que assiste muitos vídeos relacionados, até artistas mesmo, estou vendo pessoas que estão retornando para o ponto que ela, na verdade, já foi, que a vida está pedindo um novo caminho, ou concluindo o ciclo e abrindo outros. Gente trocando de emissoras, outro trocando de trabalho, seja ele qual for. Estou colocando aqui como artista, coloquei como exemplo. Mas isso na nossa vida, né? Então, é importante que a gente entenda que tudo aquilo que nós tivemos, a profissão em si, ou um relacionamento, não somos nós. Tudo que tem a ver com movimento externo não é a nossa personalidade. A gente precisa entender que personalidade, ela vem dentro de um campo de construção, de como se fosse códigos na nossa vida. E a gente veio com esses códigos, vamos colocar no sentido figurado, para a gente poder trabalhar a nossa consciência em evolução aqui nesse caminho da Terra. E aí, só que o que acontece é que a gente acaba se perdendo no meio do caminho, porque começam a construir algo que muitas vezes não corresponde com a nossa personalidade, sua mãe, seus criadores, a sociedade, na escola. E aí, quando você começa a crescer, a evoluir, você entra muitas vezes em atrito com a tua própria personalidade, sem entender quem é você. Quando você tem cuidadores que vão ali de uma certa forma ajustando, direcionando, trazendo percepção de acordo com o que a criança ela coloca para fora, maravilhoso. Mas o cuidador também está cheio de crenças, o cuidador também está cheio de questionamentos, porque ele aprendeu assim, então está no quadrado. E está tudo bem também, porque a pessoa aprendeu assim. Não existe culpado, existe limitação, existe ignorância. Mas hoje eu acredito, né, nós estamos agora dentro de um processo de transformação interna tão grande, apesar de todo o caos, a gente está percebendo que muitos estão sendo afunilados para poder trazer de volta a sua consciência de identidade. Inclusive, nós tivemos agora, né, recentemente, o filme que foi lançado, o Divertidamente, que é um filme que, para mim, uma das melhores animações. Quem não assistiu o primeiro também, eu recomendo que assista, porque lá é esse estudo de tipologia de personalidade puro. Lá traduz exatamente cada personalidade que nós temos. Claro que existem algumas mais distribuídas, caricatas, onde o filme vai buscar trabalhar isso. Mas se a gente perceber dentro do estudo da nossa tipologia, existe. Inclusive o filme, não somente o Divertidamente, como vários filmes de Walt Disney e outras produtoras, elas trabalham também a consciência na construção, os autores, do personagem com esse estudo que é milenar, que é o estudo de tipologia de personalidade, que é o Eneagrama. E esse estudo faz com que quem está escrevendo o personagem ali tenha facilidade de compor
através daquilo que o outro expressa. Tem gente que é mais ansioso, tem gente que é mais preguiçoso, tem gente que é mais irritado, tem gente que é mais lento, tem outro que é mais do intelecto, questionador, e por aí vai. Então, esse estudo de tipologia faz com que a gente identifique em nós quem nós somos e a partir dali a gente começa a perceber o para que eu estou passando por isso. Ou melhor, nesse caso é o porquê. O para que já é um ponto de evolução para a gente poder ir além, para a gente poder chegar onde a gente gostaria. E aí vai um estudo mais profundo. Então, quando você está questionando quem sou eu, você não é o seu trabalho, você não é o seu esposo, sua esposa, o seu filho, você não é as questões externas que movimentam o teu eu. Isso daí são elementos que motivarão ou levarão a um movimento, quer dizer, é um movimento que levará, melhor dizendo, você a não parar dentro do processo de trajeto aqui na Terra, de experiência na Terra. Olha, é fácil a gente perceber tudo isso, perceber o quanto que a gente precisa trabalhar no outro, estruturando o nosso eu. Não estou dizendo aqui que é fácil, porque realmente não é, né? Mas, quando a gente começa nesses questionamentos, é importante que a gente logo descarte essas questões ligadas ao que nós construímos ou ao que nós estudamos e que a gente achava que a gente era isso. E é tão interessante porque cada vez dentro desses meus processos de descobertas, de mergulhos, de mudanças, de procurar agregar, né, esse todo, eu busco entender ou procurar entender o que o meu momento ele está pedindo, o que a minha alma, o meu espírito consciente, que é a consciência, ele está querendo nesse momento. Muitas vezes não é fácil lidar com as questões. É natural da gente questionar, mas nós precisamos agir com sabedoria para a gente poder ter o direcionamento diante do que está sendo apresentado. Então, se você esteve numa condição e hoje você está procurando uma outra situação ou que o próprio tempo está pedindo para que você mude, para que você traga a consciência do seu eu no todo, é você abraçar esse todo. Ai, Frank, mas eu posso ter perdido muito tempo. Eu sei. A gente questiona, né? Temos uma idade já que a gente muitas vezes determina como avançado. Temos, às vezes, compromissos, situações que não dá para a gente poder soltar tudo, mas o que fazer diante de um processo como esse de identidade, quando a gente tem essas crises de identidade? É a gente perceber primeiro quem nós somos. Através dessa consciência, eu vou conseguir trazer de volta a chave daquilo que eu preciso acessar em mim. E não tem jeito. É uma forma que, em algum momento, todo mundo vai precisar acessar, que é o mergulho interno. Não sei como você vai fazer esse mergulho interno, pode ser dentro de um processo espiritual, de um retiro, de uma imersão de autoconhecimento, pode ser através de meditação, de práticas religiosas até, não importa a ferramenta que faça você se conectar. O mais importante é você se observar e se reconectar com a sua personalidade, com aquilo que você é. Quando você descobre o que você é, fica mais fácil de você entender os demais, o que está na presença e o que está na ausência. Quando você descobre esses dois pontos, aí é o momento de você buscar as bases, que são as ferramentas que a gente acaba adquirindo na vida, para a gente poder se fortalecer e ir para o próximo ponto. Existem aí personalidades, vou colocar personalidades para a gente falar assim como um todo, que fazem essa transição até mesmo de carreira. Famosos, como também pessoas que são líderes, políticos, empresários,
e por aí vai. Se a gente pegar algumas personalidades, a gente vai perceber a transição. Só que, geralmente, quando nós colocamos para o externo, nem sempre é o que vai estar de acordo com o nosso interno. Mas, para que a ação ela fique verdadeira, você pode trazer alguns ganchos de apoio, né, dessas tipologias que não são as suas, para você poder sustentar e saber introduzir-se nos campos, num trabalho, quando você, isso daqui não é bem o que eu gostaria, ou então, nossa, se eu não tiver essa postura no trabalho, eu não vou conseguir comandar, não vou conseguir fazer. E aí você vai adentrar numa consciência de uma personalidade que não é sua, vai tomar emprestado, porque está em nós também, você vai trabalhar isso para poder compor aquilo ali que você está precisando. Se você não colocar essa roupagem, você acaba não conseguindo trazer a realização daquela ação. Tá dando para entender, gente? Então, quando a gente se questiona, quando a gente está dentro do processo de estudo das nossas tipologias, a gente começa a perceber quem somos nós, as suas dificuldades, seus desafios. Como a gente fala, a gente busca entender quais são os nossos egos, pelo menos os mais acessíveis, os que a gente acessa sempre, com mais frequência, para a gente poder fortalecer também a nossa essência. Então, sempre na vida vai ser essa dualidade. Dualidade que é colocado de forma equivocada ou limitada com bem e mal, porque ninguém é bom o tempo todo, ninguém é mal o tempo todo, isso também é ilusão. Mas nós temos essa dualidade em nós. Em algum momento você foi filha da mãe com alguém, em algum momento eu fui filha da mãe com alguém. E tá tudo certo. Aí a gente reconhecer isso e ir para o próximo nível. Também não é ficar se lamentando, ok, faço por onde e mudo, né, o padrão para poder conseguir caminhar. Porque se você fica também no acesso de culpa, você começa a bloquear a sua personalidade diante daquilo que ela é capaz de acessar na essência para você poder sair desse buraco. Então, quando a gente ativa essa consciência de personalidade, de quem somos nós vamos para um grau maior. Frank, você falou aí, né, de formas da gente acessar a nossa personalidade, nossa tipologia, tem que estudar, tem que estudar, tem que buscar trabalhar isso de alguma forma. Quando a gente trabalha, por exemplo, no processo terapêutico, eu faço um trabalho de reconhecimento. Eu utilizo o Enneagrama para alguns treinamentos, mas direcionando para a parte de terapia, onde a gente auxilia dentro de um estudo, de um mergulho, e a pessoa vai estudando personalidade por personalidade. Depois, o que fazer com isso? Aí vai para um ponto, né? O que fazer com isso? E aí, quando você descobre, é de 1 a 9, você descobre quem é você. Quando você descobre quem é você, aí você vai entender o que fazer com isso. E detalhe, nesse mergulho você entende quem é seu esposo, seu filho, seu colega de trabalho, ou começa pelo menos já a dar uma pincelada, porque tem algumas características que elas são muito fortes, então elas já se apresentam de forma muito latente, né? Alguns regidos pela raiva, que é o fogo, outro regido mais pela água, outros pelo ar, outros pela terra. E aí você vai entendendo as tipologias de quem está na sua frente. E é incrível, porque é como se subisse um númerozinho, e aí você identifica, é um 3. Como lidar com o 3? E aí você aprende a melhorar suas relações. Claro, você tem a opção de escolha também. Porque tem gente que está ali na espiral, né, da vida tão densificada que se você não se afastar, vai acabar te prejudicando. Então é importante que a gente tenha esse equilíbrio, né, nas questões para a gente também não dar uma de santinho na história, porque o que a gente precisa também é preservar a nossa consciência, a nossa energia. Isso na vida, né, gente? Eu não estou falando nem de questões ligadas à sua espiritualidade, eu estou falando de vida no geral, que para mim também é espiritual. Então, quando você descobre isso, aí sim você vai entender o que fazer. Aí você vai saber onde apoiar para poder se fortalecer. Por exemplo, eu me identifico como um número no Enneagrama, é de 1 a 9,
Vamos supor, eu sou o 7. E aí o 7 vai se apoiar em qual número para poder se fortalecer. Então é como se eu mergulhasse numa outra tipologia, que é mais racional, porque o 7 tem o mental muito acelerado e precisa mergulhar na profundeza de um outro número, que é um 4, e precisa se apoiar em outro número, que é um 5. Ou melhor, mergulha em um e se apoia em outro. Então, uma vez que você começa a entender esse caminho, eu falo de números, agora eu sei que vocês não vão entender nada. Quer dizer, para quem não conhece Enneagrama. Mas assim, não é numerologia, tá, gente? É um outro estudo. E aí, quando você entende o que são esses números, você vai ter um mapa de apoio para sustentar sua essência e o seu ego. Você vai entender quando você está no ego, você vai se divertir com esse ego, você vai limpar também, né, os registros que vêm muitas vezes com a sua falta de consciência e por aí vai. Então, tem como a gente estudar as personalidades, tem como a gente entender de forma profunda. Eu vou citar algum deles aqui só para você poder ter uma noção. Por exemplo, a tipologia 1 é o organizador, é aquele que tem toque, que vem naturalmente, sabe? Tem algo surgindo ali, já vai e limpa o canto da parede, já limpa o local. O 2 mas também o 1 é do intelecto, gosta de tudo muito organizado, tudo dele é matemático, não pode sair nada ali daquele padrão. O 2 é o amor universal, aquela pessoa que quer sempre servir, de tal forma que ela faz algo onde a sua essência é servir, é ajudar, mas quando está no ego, ela acaba saindo desse eixo e indo completamente ao contrário. Lembrando, viu? Todos nós temos a polaridade do positivo, do negativo, ou seja, e as essências, a essência, a tipologia dentro da sua essência e também do seu ego vai acabar se encontrando ali para a gente poder entender. Então, da mesma forma que o 2 é muito solícito, é muito entregue, ela também traz as habilidades ao contrário de tudo isso. Ou seja, sabe quando alguém, quem tem uma mãe assim, vai se identificar, chega no local chega na casa de um parente ou de alguém para poder, uma mãe, né, para poder almoçar, tomar café, você chega lá e come e a pessoa diz, não vai comer mais, olha, eu fiz isso aqui, não, estou satisfeito. Aí, não coma, com a pessoa fica insistindo para você comer. E ainda, às vezes você come e aí fala, quero ver se não come. Ou seja, essa ação é a ação de um 2 em desordem. Porque eles não gostam de serem... eles não gostam de serem... não gostam que recusem nada que eles servem. Entende? Então, o 2, ele tem essas ações. Claro, eu estou falando aqui de forma mais vazia, mas pelo menos já dá para você entender mais ou menos o que pulsa mais em você. Então, mas o 2 é amoroso, é aquela que se entrega, é aquela que é a última a sair do trabalho, muitas vezes. Está ali sempre servindo. Ou seja, a sua missão maior é servir. O 1, voltando a 1, o animal do 1 é formiga, organizador, tudo ali encaixadinho. O 2, o animal do 2 é? Do 2 é o cachorro, né? É o cachorro. É o cachorro. O 2 é o cachorro. Já estava esquecido aqui, já perguntando para a Paulinha, minha esposa ali. O 2 é o cachorro, que é o amor. Você vê que o 2, o cachorro você briga, né? Daqui a pouco ele já esqueceu também, né? Então, tá tudo bem, que eu vejo que tem cachorro aí que é meio rancorosinho, né? Mas não se prende muito, ele perdoa fácil, tá? O 2. O 3 é aquele que está dedicado aos negócios, aos senhores dos negócios. Olha, tem 3 números que são os senhores dos negócios: 3, o 7 e o 8. Então, o 3 é aquela personalidade, inclusive se você conhece alguém aqui, já vai digitando abaixo que eu gostaria de saber. O 3, por exemplo, é aquela personalidade que começou como camelô e se tornou dono de televisão, se é que me entende, né? Então, eles são muito proativos e muito visionários. Então, eles têm uma visão de águia, né? Tem uma visão ampla para poder ver aquilo que gostaria, né? Aquilo que
quer construir, e tudo do 3 é fazer e construir para benefício da sua vida e da sua família. Então, eles são todos eles são calculistas para construir, tá? E, ao mesmo tempo, tem um pouco de frieza na forma de lidar com as questões. Por exemplo, um filho, olha a forma, ele tem uma forma de amar peculiar. Não quer dizer que não seja amor, é a forma que ele vê. Ah, eu pago faculdade, pago isso, pago aquilo, eu amo, entende? Paga estudos fora, eu amo. Então, a forma dele expressar amor é entregando algo que venha abrir horizontes ou possibilidades, né? Então, se ele ajuda nesse sentido para ele está amando, tá? É a forma de amar, mas protege muito a família. Então, esse é o 3. Vamos para o 4. O 4, dentro da tipologia, o 3 eu falei, a águia, né? O animal. O 4 é o gato. O gato, ele é manhoso, ele é misterioso, não conta tudo, porque gosta de trabalhar os mistérios, gosta de trabalhar a consciência da profundidade. Uma pedrinha no copo d'água pode se transformar numa tempestade para o 4, se for algo que mexa com as suas emoções. Se mexeu com as emoções, ai, tadinha, olha que ele já está chorando. Então, isso pegou meu campo e aí já está chorando. Quando não, pode também trazer um pouco de explosividade, mas tudo ligado ao seu campo emocional. Mexeu com ela ou com a situação externa, se compadece com o planeta, com tudo que mexe com o emocional. O 4 é mais desafiador para perdoar. Por quê? Porque tudo traz para cá, para o estômago, para o plexo. Sente mesmo no corpo. E muitas vezes acaba se maltratando sem perceber, por conta dessas ações em desordem no mental, né? Então, como é que você está agora? Eu estou bem, mas... Então, sempre vai ter um mas. Mas eu tive uma dor de cabeça, mas eu tive uma dor, estou com uma dorzinha na coluna. Então, sempre vai ter algo para poder trabalhar, quando não equilibrado. Quando não equilibrado entre o seu polo positivado e, né, com o seu negativo, que é a essência, tá? Então, quando você equilibra, você consegue trabalhar mais esse ponto. Vamos para o 5. 5. Tá. Deixa eu só falar ainda. 4 são artistas, muito artistas. Então, eles trabalham a arte, já é diferente, não gosta de seguir padrão igualzinho aos outros. Então, você sempre vai ver a roupa do 4, mas com um brochezinho, ou então a mala dele ali na escola, também com algo diferente, um adesivo, algo, nada vai ser tão igual aos outros, tá? Porque eles gostam de sair do padrão, eles são exclusivos. Vamos para o 5. O 5 é do intelecto, cabeção, né? São mais nerds também. Eles são mais conectados com o plano da matemática, do encaixe. Podem ser organizados na visão deles. Não gosto que ninguém mexa nas coisas dele, a não ser que eles permitam isso. E o 5, eles gostam de referências. Por exemplo, se eu passo essa informação aqui, quem criou isso? Então, o 5 vai querer sempre trazer referências, porque eles são os cientistas. Então, eles precisam de uma referência, de algo que você passa, senão ele não acredita. E outra, o 5 tem uma questão. Ele já vê algo, pega o computador, pega a tecnologia e ele já sabe. Não tem muita paciência. Lê um pouquinho ali por alto e já simplesmente vai lá e faz. Inclusive, muitas vezes acaba dando aula ao próprio professor, porque eles pegam assim. Então, eles têm essa consciência, né? Então, essa é a tipologia. Gente, como eu disse, estou fazendo um apanhado, porque é muita profundidade, tem muitas informações para a gente poder passar na questão da tipologia, da personalidade. Inclusive, se você quiser que eu converse mais sobre isso, comente aqui também, aproveita. Comenta aqui abaixo, tá? Que eu quero
posso trazer mais informações sobre esse autoconhecimento também. 6 é o questionador, a questionadora, né? Aquela que é questionadora, mas também é regida pelo medo. O animal do 5, a coruja. O animal do 5 é a coruja, a sabedoria, né? Então, já dá para ver que como a gente se identifica, né? Até mesmo com os animais. 6 é a tipologia do questionamento, do medo, regido pelo medo. Ela parece bipolar. Fala uma coisa, depois fala outra. Será que eu devo fazer isso? Será que não? Então, ele está sempre questionando. E, ao mesmo tempo, só que ele pode, ao mesmo tempo, trazer esses questionamentos, mas eles têm muita prudência, que é o que a gente precisa aprender também em momentos da nossa vida. Todos eles nos servem, todos, além do nosso, todos eles nos servem para o equilíbrio. Então, o 6, ele traz essa prudência, né? O questionamento. Só que em demasia, isso vira um mar de emoções em desordem. Por isso, ele traz duas personalidades. Existe o 6 fóbico e contrafóbico. O fóbico é aquele que está falando, não para de falar, a fala vai mais rápido, ou melhor, o pensamento vai mais rápido do que a fala. Então, você conhece alguém assim? E também tem o 6 que é contrafóbico, guarda, pensa tudo, a cabeça funciona igual, mas guarda o sentimento e acaba não falando, mas sente, trava, às vezes até adoece por guardar tantas emoções e não colocar para fora. Mas a mente é inquieta, fica ali trabalhando igual a fóbica. Então, existe esses dois tipos, 6, fóbico e contrafóbico. Eu sei que já muita gente já vai se identificando aqui também, né? Então, ele também traz essa energia da ansiedade, né? Então, a energia da ansiedade está muito ligada também ao 6, né? Porque movimenta de uma forma, é tão agoniadinho que acaba atrapalhando, às vezes, seu próprio fluxo de... Tem que trabalhar, de respirar, de trazer sua tranquilidade. Então, o 6, ele trabalha... tem que trabalhar esses dois pontos. O animal do 6... Qual é o animal do 6? Canguru. Canguru. Estou pescando aqui com Paulinha, tá? Eu esqueci aqui o do 6. É o canguru. O canguru, ele é o animal do 6, né? Você vê. Quando fica muito agoniado, dá um murro e sai. Quando fica muito nervosa, dá um murro e sai. Esse é o canguru, tá? Então, eles têm ações muito rápidas, às vezes muito sem esperar, sabe? Você está aqui. Se a mente dela estiver muito ativa, ela tem uma reação e fala: meu Deus, como eu fiz aquilo? E fez. Muitas vezes ele questiona tanto, ela já está fazendo aquilo que é capaz de fazer e fala: será que eu vou conseguir fazer isso? Mas está fazendo, entende? Então, vocês têm essa habilidade. São questionadoras e nos ajuda também a trazer essa prudência, né? Será que é isso? Deixa eu ter cautela. E elas são regidas pelo medo. Então, assim, o medo vem, elas precisam aprender a lidar com a coragem para poder vencer esses medos e entender a sua força, porque são muito solares, né? Então, esse é o 6. Vamos para o 7. O 7 é o macaco, é a alegria, é o palhaço. O 7 é a leveza, é a alegria da vida. Sabe aquela pessoa que ganhou algo e já está comemorando? Antes mesmo de resolver, antes mesmo de ter isso em mãos. O 7, ele traz a consciência da criatividade também. São bons de improviso. Sabe aquela pessoa que está aqui do nada, improvisa muito bem? O 7 é assim. O 7, eles trazem leveza na vida. Onde tem um 7, tem alegria. Sabe aquela pessoa que tudo tem que contar uma piada? Tudo tem que falar algo? Então, a cabeça dele funciona como um palhaço, um comediante, né? Mesmo que não seja um 7, o comediante, mas ele acessa a mente 7 também, que é essa improvisação, essa leveza, essa alegria de viver, né? Então, o 7, onde tem um 7, é o palhaço, né? Da família, da sala de aula, né? Então, o 7 traz isso.
E o 7 também é rebeldia em alguns aspectos, né? Então precisa trabalhar o seu eu dentro da organização e do aprofundamento das emoções, porque senão ele vai se perder no mental. Sabe o padre do balão que pegou o balão, pegou os balões e simplesmente foi? O 7 é isso, porque se não bem direcionado, como eu disse, trabalhado, ele acaba se perdendo de si ou da realidade, porque eles são muito etéricos, né? Trabalham muito elemento ar. Então é preciso sempre trabalhar e vir para a terra para poder conseguir construir. Porém, faz parte dos senhores dos negócios. É aquela pessoa que você tem na empresa e simplesmente cria uma forma rápida para poder organizar, para poder levantar algo, para poder fazer gerir, para poder construir, para poder conseguir criar verdade naquilo. Então o 7 é muito bom, criativos, muito criativos, e eles trazem, e já enriqueceu muita gente o 7, porque eles são bons de ideias. Se não tomar cuidado, o 7 acaba não trabalhando as suas ideias e outras pessoas roubam a ideia do 7 e fica rico com a ideia do 7. Então o 7 precisa ter atenção em alguns outros números. Lembra aquilo que eu disse do apoio, do crescimento, que vai fazer com que a tipologia ela equilibre? Então, todos eles precisam de apoio de outros números para poder crescer, porque você vai vir com alguma desordem do seu ego para você poder trabalhar, para você poder crescer. Bom, daí nós vamos agora para o 8. O 8 é elemento fogo, né, também. O animal do 8, leão. Leão é o animal do 8. O 8 é o rei da selva. O 8 é elemento 8. O 8 é elemento fogo. Tem que tomar cuidado com a raiva, né? Porque são muito explosivos. Sabe aquela pessoa que você vai falar e ela simplesmente já bateu? Tem crianças assim, só para você ver que a gente já nasce com a nossa tipologia. Se existisse esse estudo nas escolas, ia facilitar muito. Não ia ter tantos terapeutas como a gente está vendo no tempo atual. Porque ajudará, né? Imagina, o 8 falou explosivo, né? Então, é o leão, é o dragão, cospe fogo. Mas também eles constroem, eles conseguem materializar as ações de forma muito bem terra, ancorada. Eles conseguem organizar, fazer, e são muito como é que eu posso falar? Criteriosos, e eles são justiceiros, né? Então precisa estar na linha, estar certinho, porque o 8, eles trazem essa ação da justiça, né? Então o 8 precisa ter cuidado também para ter um movimento maleável em algumas questões, porque senão eles acabam ficando em tantos questionamentos internos para não fazer, não como 6, mas esses questionamentos são, por exemplo, eu preciso fazer isso, mas eu tenho que ter aquilo. Eu preciso movimentar as minhas peças para poder fazer aquilo acontecer. Só que o 8, às vezes, ele fica tão preso em algumas questões, porque ele é o mandante, né? Ele precisa de pessoas para fazer e eles sabem como manipular. Se não tomar cuidado, eles não encontrarem a presa deles, né? Eles acabam muitas vezes por não fazer quando está no ego, esperando ter pessoas serviçais para poder, pessoas submissas, para poder fazer aquela ação que ele tem a capacidade também de fazer. Então, quando se pega no ego, né, se não tiver nessa força de liderança, eles vão sentir que a sua força foi perdida. Então, uma das questões que o 8 traz de uma forma muito incrível tem muita gente, coloca nas mãos deles que eles conseguem administrar as pessoas, sabe, de colocar ordem na bagunça de uma forma divina. Então, o 8 consegue fazer, consegue manifestar, só que é de uma forma muito bruta.
se não trabalhado, a essência, de uma forma muito, é isso, vá, vá, vá. Aí, às vezes, as pessoas interpretam de forma diferente, não entende, né? A gente vê muitos políticos que são 3, 7, 8, né? Por aí. Então, cada um dentro da manifestação, da sua essência, do seu ego, diante daquilo que está aprendendo. Então, o 8, ele consegue manifestar dessa forma, trazendo pessoas para a asinha dele e conseguindo comandar o bando, tá? 9 é o pacifista, 9 é a preguiça, 9 para que eu vou forrar a cama se daqui a pouco eu vou dormir de novo? Então, o 9, ele já vê as coisas de uma forma muito prática, porque eles não querem se indispor. Então, eles querem ficar tranquilos, sem muito problema. Olha, fulano, aconteceu isso com fulano. Ah, deixa para lá, tá tudo bem, tá tudo certo. Ah, mas tem isso para isso. Ah, não, deixa tudo. Então, 9, eles são lentos. É aquela música do Zeca Pagodinho, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Mas, ao mesmo tempo, se bem ancorado, eles conseguem trazer dentro da sua essência uma organização e uma leveza, né? Um acesso divino. A gente precisa do 9 para meditar, para poder mergulhar internamente, para perceber quem somos nós. A gente acessa o 9, né? Entender, né, desse acesso de quem sou eu no espírito, assim como o 4 também. Entende? Então a gente começa a mexer em todos eles para a gente poder entender que somos nós. O 9 é a consciência divina, né? É essa energia da paz, da harmonia. Quando você fala paz, é o 9. Você está acessando o 9. Ah, estou sentindo uma paz, você está sentindo aí a tipologia do 9, que ele está sempre nisso. Já é o contrário. Na Terra precisa movimentar o fogo, os elementos mais terra, água, tudo para poder dar uma mexida aqui, né? Então, a depender de qual energia que ele esteja. Porque também, quando o 9 movimenta, o seu fogo sai de baixo, porque ele desconhece até a força dele. Simplesmente, com pouco, ele pode destruir. Então, esse é o 9. E aí a gente fecha, né? O bicho preguiça, eu falei que é o bicho preguiça, a gente fecha aí esse estudo de tipologias de personalidade em 9. Que você vê, por exemplo, também no filme, né? Divertidamente, você consegue ver as tipologias também dos personagens. Depois eu posso até trazer para vocês um pouquinho mais, até trazendo a característica de cada um deles e a gente especificar um pouco mais. Aqui foi uma pincelada para a gente entender um pouco mais quem somos nós. Comenta aqui se você se identificou já por alto por alguns desses. E se você quiser que eu traga mais conteúdos como esse, eu vou trazer onde a gente pode até ir se conhecendo um bocadinho mais, falando, entendendo por que algumas pessoas elas têm tal posição na sociedade. Até eu posso trazer o arquétipo de pessoas, de artistas, e a gente falar sobre isso, não somente dentro da ótica do Eneagrama, mas também do que a pessoa construiu energeticamente, mesmo sem perceber. Muitas vezes a pessoa já traz aquilo de uma forma que ela faz e simplesmente continua dentro daquilo que já deu certo, tá? E aí, o que você faz quando você está dentro de uma ação de questionamento? É preciso entender quem é você, perceber as habilidades que você pode trabalhar para que você consiga manifestar. E olha, nós vamos trabalhar a ativação da prosperidade no dia 21 de julho em Lisboa, Portugal. Nós vamos fazer um encontro incrível, onde nós vamos trabalhar essa energia da gratidão para a gente poder entender, né, como o nosso eu está no nosso nível de gratidão e conseguir determinar aquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, se você é de Portugal, nós vamos ter um encontro em Lisboa no dia 21. Nós vamos ativar a gratidão e todas as pessoas que vão fazer as inscrições para esse evento, também você vai estar, além de estar conosco lá nesse dia incrível, você vai poder também, olha, você vai ganhar o nosso livro digital, Magia da Gratidão, que é sucesso de vendas. Então,
no dia 21 de julho, em Lisboa, Portugal, nós vamos ter o nosso encontro com a ativação da prosperidade, com a gratidão. Vai ser um encontro incrível, onde você vai ter a oportunidade também de me conhecer e eu de te conhecer e a gente trocar muito sobre a gratidão e informações de como a gratidão pode transformar também a nossa vida, pode nos levar para um nível de consciência maior na nossa prosperidade. Sabe? No nosso espiritual, no nosso mental, na família, nos relacionamentos, na nossa prosperidade como um todo, naquilo que você precisa encaixar para poder retomar o que você é, a sua essência, entendendo o que você quer na sua vida. Então, a oportunidade de você estar conosco no dia 21, na ativação da prosperidade com a gratidão, 21 de julho, em Lisboa, Portugal. Informações na descrição ou no site frankmenezes.com.br. E olha só, você também pode aderir o nosso livro Magia da Gratidão. Mesmo você que não vai para o encontro, quero aderir a esse livro, Frank. São 21 dias de transformação. Ensino passo a passo para você poder ir trabalhando sua gratidão e, com isso, transformando a sua vida no setor que você gostaria. Vai trazer vários insights. Se você quiser também entrar e estar nesse processo, é só adquirir o nosso livro, que eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, ou vai no nosso site que tem um banner, né? Lá é frankmenezes.com.br. Vai lá e já pode aderir também ao nosso livro digital Magia da Gratidão. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, então, gente, nós vamos agora começar a trazer algumas pessoas para conversar com a gente, bater aquele papo gostoso, trazendo algumas ações. Vamos trazer artistas, vamos trazer influencers, pessoas que estão com destaque também, e outras que vocês não conhecem também, para a gente conhecer um pouquinho, porque tem tanta gente que pode agregar, acrescentar. Então, nesse canal aqui, nós vamos abrir espaço para isso, para essas pessoas também, pessoas queridas, amigos também, que pode acrescentar muito sobre a nossa prosperidade, sobre o nosso autoconhecimento, sobre o nosso artístico, sobre o nosso eu. Então, fiquem atentos, porque nós teremos, em breve, inclusive, nós já convidamos a Carol Capel, que já confirmou, onde nós vamos falar um pouco sobre a sua vida e também sobre o seu profissional. Muita gente não sabe, mas Carol é professora de inglês, tem um curso que é um dos mais vendidos da Hotmart e também tem o seu curso de investimentos, que inclusive, gente, todos dois são incríveis. Logo vou deixar na descrição também para quem quiser conhecer o curso também da Carol, tá? E para quem quiser conhecer sobre a vida da Carol, conversando até sobre esses bastidores do lado que muitos não conhecem, então fiquem atentos, porque nós vamos disponibilizar em breve essa conversa, esse podcast com a Carol Capel, tá bom? E é isso, muita luz para você e até o próximo vídeo. Já aproveita, olha, dá like, curta e compartilha.